Olá, meus amigos, que a paz do nosso Mestre esteja conosco e nos inspire hoje e sempre. Vamos fazer mais um estudo hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, hoje do capítulo 90, que fala ensejo ao bem. Antes de nós começarmos, gostaríamos de convidar a todos para que possamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nos envolvendo com muita paz com os amigos da espiritualidade e pedindo, Pai amado, querido Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, protetores, mentores, guardiães, familiares, que possam nos inspirar na lição de hoje, a fim de que possamos ter o maior esclarecimento desta lição, deste ensinamento, para colocarmos em prática em nossa vida, para começarmos definitivamente a exercer a nossa fé, a confiança na palavra do nosso Mestre. Por isso precisamos de muita inspiração, de muita força, de muita coragem e, acima de tudo, fé nas mensagens desse nosso irmão maior. Nos acompanhe e fique conosco, que assim seja, graças a Deus. E agora, antes da gente começar, eu já digo para vocês, se curtirem, para curtirem esse vídeo, para que ele possa ter um alcance maior nas redes sociais. E no final, se vocês gostarem, fazer algum comentário, se você concorda, não concorda, qual é o seu pensamento a respeito dessa lição de hoje, o que você gostaria de ver nesse canal. Faça seus comentários, comente, curte, compartilhe cada vez mais para esse conhecimento chegar a mais e mais pessoas. Então vamos lá, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier e mensagem do Espírito Emmanuel, o capítulo 90, hoje é ensejo ao bem. Eu vou fazendo a leitura aqui para nós e nós vamos compartilhando e trocando algumas ideias. A passagem que nós vamos falar é de Mateus, capítulo 26, versículo 50, onde é exatamente o momento em que Judas está entregando Jesus para ser preso. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? E então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Essa frase, ela foi falada por Jesus, como nós vamos ver aqui no texto, logo depois daquele momento crucial que consta no Evangelho de Mateus, em que Judas dá um beijo na face de Jesus, indicando àqueles que o perseguiam que aquele era a pessoa que deveria ser presa, conforme ele já tinha combinado com os doutores da lei, com os doutores do Sinédrio, de que ele seria e entregaria o Mestre para ser preso. O que significa essa expressão? Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma analogia com com uma história. Certa vez havia um homem que vivia muito sozinho, muito isolado, sempre cheio de problemas, cheio de questões, cheio de dúvidas. E então uma pessoa muito bondosa se aproxima dele e fala: meu amigo, eu quero te ajudar. Eu quero fazer com que você possa ter oportunidade de enxergar a vida de um outro jeito. Eu gostaria que você fosse mais feliz e não fosse uma pessoa tão rancorosa com tudo que te acontece. E então essa pessoa começa a ter paciência com ele, conversar com ele, dizer que a vida pode ser muito melhor do que o que ele está pretendendo, o que ele está fazendo. Até que então, esse jovem que está sendo ajudado começa a se fortalecer pela mensagem do amigo, começa a ficar mais confiante, começa a conhecer outras pessoas, começa a se enturmar, mas isso também faz com que ele se sinta envergonhado por ter precisado de ajuda no passado. E ao invés de ter gratidão por esse amigo que o ajudou, ele começa a se afastar, ele começa a evitar
para que ele não tenha que explicar qual é a origem da história dos dois. Mas este amigo que o ajudou não se sente constrangido por isso, porque o seu papel era o papel de auxiliar, era a esse propósito que ele veio e que ele intencionou. Mas aquele que se afastou, novamente um pouco adiante, passado alguns meses, mais um ano, 2 anos, ele começa a voltar e fraquejar novamente, começa a se sentir diminuído perante aqueles amigos novos e começa a se isolar novamente, se fechar da mesma forma como ele estava antes. Muito bem, o que essa história nos leva a pensar? De que muitas vezes a gente tem alguém do nosso lado que é uma pessoa extremamente importante, preocupada com a gente, tentando nos ajudar, tentando nos aconselhar, e ela consegue nos fortalecer devido à sua dedicação, ao seu empenho conosco. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, acaba fazendo com que a gente se afaste dessa pessoa, porque seria como reconhecer sempre que em algum momento eu precisei de ajuda. Mas o fato de eu não ter tido gratidão por aquela pessoa, pelo que ela fez, e reconhecê-la como um grande amigo de toda hora, fez com que ela também se sentisse fragilizado ao longo do tempo, depois do que aquele amigo que era aquele que o sustentava, firme, forte, confiante, ele, como ele se afastou daquele que o ajudava, ele foi se fraquejando, até que ele perdeu toda a sua confiança. O que a história nos diz é que nós temos pessoas que gostam muito de nós e que o fato de muitas vezes o nosso orgulho falar mais alto, a gente não querer reconhecer de que nós precisamos de alguém que nos ajude, acaba nos deixando fraco novamente. A gratidão por aqueles que nos ajudam é um grande combustível que nos faz nos fortalecer em nossas convicções perante a vida, perante as dificuldades, perante o enfrentamento das coisas. E termos pessoas ao nosso lado que nos inspiram é extremamente precioso. Na mensagem de hoje, Emmanuel traz um exemplo de como Jesus foi essa pessoa inspiradora, principalmente para Judas. Judas, um de seus discípulos, tão fraco quanto todos os outros, teve a oportunidade de estar do lado de um mestre incrível, poderoso, que conhecia as leis da vida, que conhecia as leis divinas e só teve um propósito na sua vinda aqui nesse planeta: nos inspirar a sermos pessoas melhores. Mas o que aconteceu ao longo dessa jornada, dessa amizade entre Judas e Jesus? Judas começa a discordar de Jesus, de seus métodos, de como que ele aparecia. Na cabeça de Judas, Jesus deveria ser um grande combatente, deveria ser um lutador, deveria ser um enviado que atacasse ou que inspirasse a atacar o império, a subjugação romana. Mas não foi esse o papel que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer a missão de amor, o conhecimento do amor e principalmente de que seu Pai, o nosso Criador, Pai de Jesus e Pai de todos nós, e todos somos irmãos, é uma lição de amor. É uma lição de perdão, de esperança, que nós sempre podemos fazer algo melhor do que estamos fazendo hoje. Mas Judas precisava dessa convicção. Judas precisava de um enviado que fosse realmente agressivo, que mostrasse poder, que mostrasse predominância e prevalecência do seu poder, do poder de Deus sobre os outros povos. E com isso, ele acreditou que se ele tivesse entregado Jesus, Jesus se defenderia e que talvez ele nem fosse preso. Mas acontece que Jesus já estava nesse plano. Ele sabia que em algum momento Judas iria fraquejar e iria se tomar por essa vaidade desse mestre violento e agressivo,
que ele queria ver acontecer e iria acabar entregando Jesus para ser morto posteriormente. Bem dizer que não foi só Judas, Judas fez uma parte, ele entregou. Depois as pessoas no julgamento, entre quando Pilatos lava as mãos e entrega ao povo que decida se querem que solte Jesus ou Barrabás, escolheram por soltar Barrabás, que era um revolucionário, que era uma pessoa que agredia, sim, ele mais violento, agredia a dominação romana com mais violência e agressividade, enquanto Jesus só pregava a paz e o conhecimento do mundo espiritual. Claro, essa era a sua missão. E então Jesus morre. Mas Judas teve ao seu lado esse grande amigo, inspirador em todos os momentos, que até nesse momento em que Judas está fraquejando, ele dá a chance de Judas se redimir e não o ofende, não o ataca, não o agride, como talvez nós faríamos, se soubéssemos que fomos traídos na nossa confiança das pessoas que nós amamos e estão conosco. Ele simplesmente pergunta: amigo, a que vieste? Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo com tudo isso? Jesus segue a sua jornada porque sabe que após vencer a morte, após ressuscitar, a sua missão estaria consumada. E é isso que o faz diferente de qualquer outro profeta, porque Jesus venceu a morte e trouxe para nós o conhecimento e a exemplificação da continuidade da vida. Mas vamos lá, o que essa parte, amigo, a que vieste, que Jesus fala para Judas, tem a ver com o nosso comportamento hoje ou como nós devemos agir diante desse comportamento? É significativo, agora é Emmanuel falando, trazendo para nós a mensagem. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto, na derradeira reunião mais íntima com os discípulos, não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando o cooperador transviado, beija-o a face, identificando perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Embora notasse Judas, em companhia dos guardas que lhe efetuaram a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não recomenda a posterioridade com acusações os conceitos menos dignos. Neste gesto inovidável de beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Que Emmanuel está explicando que até naquele último momento, Jesus, quando soube que estava sendo traído, quando recebeu, quando Judas realmente o traiu, consumou aquilo que ele já esperava que fosse feito, ele dá, ao invés de o que nós faríamos, a gente já na hora já fala: poxa, você me traiu, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, você é ruim, você é mau. E Jesus não fez isso. Jesus ainda deu uma oportunidade para ele se redimir, falando: poxa, mas o que você está fazendo? É isso mesmo que você quer fazer? Até o último momento, ele deu oportunidade para que Judas se manifestasse. Veja como foi importante esse momento, como é importante a gente sempre deixar uma porta aberta ao bem. Se Jesus naquela hora tivesse condenado, brigado, discutido com Judas, ele teria encerrado qualquer chance que Judas poderia ter de se redimir daquele ato
que ele possa ter feito de forma equivocada. A gente sabe o que aconteceu com Judas, né? Judas se enforcou de arrependimento porque não era isso que ele esperava com a prisão de Jesus. Ele esperava que Jesus combateria a sua prisão, chamaria exércitos e aí se revelaria como sendo grande missionário para tirar o povo judeu da subjugação do Império Romano. Mas não foi esse o propósito de Jesus. Mas ele utilizou esse propósito cumprindo a sua missão, esse martírio final de sua vida até a crucificação, para que depois ele pudesse demonstrar que a vida não termina com a morte do corpo e que a vida continua. E que ele é o grande mestre que já sabia de tudo isso e que veio nos ensinar principalmente essa consequência da vida após a morte, essa ciência da vida após a morte. A gente não morre com o nosso corpo físico. Mas ele não perdeu a oportunidade de nos ensinar de que todos aqueles, como a vida continua, o nosso perdão deve ser uma constante em nossa existência. Nós vamos passar diante de várias e várias pessoas por nossa vida que vão realmente dar mancada, pisar na bola com a gente, vão nos trair, porque eles têm as suas próprias crenças de como a vida deve ser e como as coisas devem se proceder, em contrariedade com aquilo que fazemos. Seja por orgulho de ver ferido a sua imagem, seja por orgulho de querer que prevaleça a sua vontade, seja por egoísmo de querer ver apenas os seus interesses, em algum momento, na atual situação do nosso planeta, nós vamos nos confrontar com pessoas com esse tipo de comportamento, com esse entendimento, que vão nos trazer e vão nos trair em algum momento. O importante é que a gente tenha em mente exatamente como Jesus ensinou, fazendo e exemplificando, deixando uma porta aberta para que esse nosso irmão possa se redimir antes de cometer o ato. E se ele cometer, que ainda mais à frente, ele também tem a chance de poder se redimir, se arrepender do que fez, tendo uma porta aberta em comunicação com a gente. Se naquela hora crucial em que a gente sentiu a nossa traição, a gente se encolerizar, brigar, discutir, pode ser que essa porta a reconciliar nunca mais se abra, ou demore muitos e muitos anos, ou talvez só numa próxima existência. Então, deixemos sempre uma porta aberta para todas essas pessoas que nós temos desentendimento. Um dia, talvez, a gente possa voltar a conversar, possamos a nos entender, possamos entender que naquele momento era o que a gente tinha de melhor e foi o melhor que nós pudermos fazer. E esse é o propósito de deixar uma porta aberta, porque, como Jesus demonstrou que a existência não termina com a morte, nós vamos acabar levando para a nossa outra vida, uma vida muito mais sublime, todo o rancor, mágoa, ódio, ressentimento que a gente tiver das pessoas que nós discutimos aqui ou das pessoas que nos traíram, levando para uma próxima existência, necessitando de reparação, reconciliação futura. Ou seja, sejamos leves, tenhamos nós o coração puro, para que quando a gente se veja diante do Pai, diante do Mestre, pedindo que nos perdoe por qualquer erro que a gente fez, a gente não tem ainda que ouvir Jesus falando, olha, antes de pedir perdão ao Pai, vai lá se reconciliar com o teu irmão, e depois você volta para pedir. A gente não precisa ouvir isso porque ele já disse e a gente já sabe. Se a gente manter o nosso coração puro, a gente pode sim errar e ter mais convicção de fazer a nossa prece pedindo perdão pelos nossos erros. Essa é a mensagem grandiosa do nosso Mestre, de esperança, de amor, até mesmo perante aquele que acabou dando o start no processo, dando o início ao processo que iria culminar na sua morte. Mas como ele tinha já a consciência de que haveria de passar por tudo isso,
de que tinha que passar para depois poder ressuscitar, para poder reaparecer para os discípulos, ele aceitou, dando e deixando a porta aberta para que Judas se arrependesse. Infelizmente, nosso irmão Judas Iscariote não teve essa consciência, e acabou se suicidando logo depois que viu que o seu plano não deu certo. E assim é que nós vamos neste instante vibrar muito por todos aqueles que ainda têm o coração amargo, o ressentimento, que têm em seu peito guardando rancor de outras pessoas que no momento de fraqueza o traíram ou a traíram, que possam deixar sempre uma porta aberta para a reconciliação, a exemplo do nosso Mestre Jesus. Assim, obrigado, Senhor, por estes momentos em que estivemos aqui reunidos em Seu nome. Que os Teus ensinamentos toquem fundo em nossa alma e possamos projetar isso em nossas atitudes, principalmente em nosso pensamento. Ajuda, Senhor, a todos aqueles que passam por essa provação, por essa dificuldade, a terem o coração brando, o amor e a paz em suas vidas. Até o nosso próximo encontro.